E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje nós vamos responder um simulado de questões do Detran sobre o assunto infrações de trânsito, questões muito cobradas nas provas do Detran. E se por um acaso você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos aqui do canal toda semana, com conteúdos muito recorrentes nas provas do Detran. Questão número 1. Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação do proprietário do veículo. Alternativa A, 3, 5, 6 e 7. Alternativa B, 7, 5, 4 e 3. Alternativa C, 3, 4, 5 e 7. Alternativa D, 4, 3, 7 e 5. Qual é a resposta correta da questão número 1? Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, nessa ordem, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Qual é a resposta correta aqui da primeira questão? Resposta correta, alternativa C. Infração leve, 3 pontos. Infração média, 4 pontos, infração grave 5 pontos e infração gravíssima 7 pontos, que são computados na Carteira Nacional de Habilitação. Questão número 2. 3 motoristas cometeram no último ano as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve, uma infração média e uma infração gravíssima. Motorista 2 cometeu 2 infrações graves e uma infração média. Motorista 3 cometeu 2 infrações de natureza média e 2 de natureza leve. Leia sempre o comando da pergunta. Nessa situação, o número de pontos acumulados por esses motoristas é, respectivamente, D. Então, quais são os pontos acumulados por cada um dos 3 motoristas aqui na questão? Então, você tem que somar corretamente os pontos aqui de cada condutor. Começando lá pelo motorista 1. Então, o motorista 1, ele cometeu uma infração de natureza leve. Quantos pontos são uma infração de natureza leve? São 3 pontos. Então, esse motorista, ele tem no prontuário 3 pontos de uma infração de natureza leve. Depois, ele cometeu uma infração de natureza média. Quantos pontos são uma infração de natureza média? 4 pontos. E por fim, ele cometeu mais uma infração de natureza gravíssima. Quantos pontos são uma infração de natureza gravíssima? 7 pontos. Agora você soma essa quantidade de pontos do motorista número 1. 3 mais 4, 7. Mais 7 é igual a 14 pontos. Motorista 1 cometeu 14 pontos nesse último ano de habilitação. Então, nós temos 14 na alternativa C e na alternativa D. A gente já olha para os gabaritos para facilitar e a gente localizar o quanto antes a resposta. Alternativa A já está errada, 16. Eu elimino a alternativa A. Alternativa B, 12. Errada também. Alternativa B, a gente já exclui e nem olha mais para a alternativa A e B. Agora vamos analisar o motorista 2. Ele cometeu 2 infrações de natureza grave. Quantos pontos são 2 infrações de natureza grave? Cada infração grave são 5 pontos. 2 totalizam 10 pontos. Então, motorista 2, ele cometeu ali 2 graves, 10 pontos. E depois ele cometeu uma infração de natureza média. Quantos pontos é uma infração de natureza média? São 4 pontos.
Então agora a gente soma os pontos do motorista número 2. 10 mais 4 totalizam 14 pontos também para o motorista 2. E nós temos 14 pontos na alternativa C e na alternativa D novamente ali. Então agora a gente precisa somar os pontos do motorista 3 para finalizar a questão. Motorista 3, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Quanto dá em pontos 2 infrações de natureza média? 8 pontos, porque cada infração de natureza média são 4 pontos. E depois esse motorista, ele cometeu mais 2 infrações de natureza leve. Quantos pontos são 2 infrações de natureza leve? São 6 pontos, porque cada infração de natureza leve corresponde a 3 pontos, né? Então, somando a pontuação do motorista 3, nós chegamos ao resultado 14 pontos também aqui para o motorista 3. Qual alternativa tem 14 pontos? A alternativa D, 14 pontos para o motorista 3. Na alternativa C, nós temos 15 pontos. Errada, portanto, a gente exclui a alternativa C, a alternativa B e a alternativa A estão erradas. Então, a questão número 2, soma de pontuação, é muito recorrente nas provas teóricas aqui do Detran do Paraná. E para respondê-la, nós temos que saber a pontuação correta de cada infração de trânsito e somar corretamente também essa pontuação. É claro. Portanto, resposta da questão número 2, alternativa D. Questão 3, o condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Alternativa A. Nesse caso, não comete infração de trânsito. Alternativa B. Comete infração passível de advertência. Alternativa C. Comete infração de natureza média. Alternativa D. Comete infração de natureza grave. Qual é a resposta correta da questão 3? O condutor que, ao fumar, ele estiver dirigindo com apenas uma das mãos. Nesse caso, é infração de trânsito? Nesse caso, não é infração? Qual resposta você marcaria na prova teórica do Detran nesse caso aqui? Se nós formos ao Código de Trânsito Brasileiro e procurarmos essa infração lá, motorista que está fumando à direção do veículo, nós não encontraremos esse tipo de infração lá. No entanto, essa infração é equiparada à infração de dirigir com apenas uma das mãos. Então, o motorista que estiver dirigindo com apenas uma das mãos, salvo se ele estiver trocando a marcha, fazendo o gesto convencional de braço ou mexendo num acessório do veículo, ele estará cometendo sim uma infração de trânsito, que é de natureza média. Portanto, resposta da questão 3, alternativa C. Comete sim uma infração de trânsito de natureza média, dirigir com apenas uma das mãos ao volante. Questão número 4, o condutor que, ao dirigir, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo por estar manuseando o aparelho celular. E agora? Alternativa A. Comete infração de natureza leve. Alternativa B. Comete infração passível de advertência. Alternativa C. Comete infração de natureza média. Ou alternativa D. Comete infração de natureza gravíssima. Qual é a resposta correta da questão 4? O condutor que, ao dirigir, ele estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo, mas por estar manuseando o aparelho celular. Nesse caso, será também uma infração de natureza média? Será uma infração de natureza leve? Ou será gravíssima? Qual é a resposta correta dessa questão? Alternativa correta, alternativa D. Nesse caso, comete infração de natureza gravíssima. Manusear o aparelho celular. Infração de natureza
gravíssima. Questão 5. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar as providências de sinalização no local terá como punição. Alternativa A, multa e apreensão do veículo. Alternativa B, multa gravíssima e remoção do veículo. Alternativa C, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Alternativa D, multa grave e advertência verbal. Qual é a resposta correta aqui da questão 5? Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Qual é a resposta aqui da questão 5? Resposta correta, alternativa C. Nesse caso, é uma multa de natureza gravíssima, na qual o valor é multiplicado por 5 vezes, haverá suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Questão 6. Quanto ao uso da buzina, considere. Item 1. Usar a buzina prolongada e sucessivamente não é infração de trânsito. Item 2. Usar a buzina entre as 22 e 6 horas é infração. Item 3. Usar a buzina com simples toque breve, como advertência ao pedestre, é infração de trânsito. É correto o que consta apenas em. Leia sempre o comando, destaque o comando da pergunta. A questão quer saber quais itens estão corretos. O que você acha? Estão todos corretos? Tem algum errado ali? Então você tem que fazer uma análise de cada item para depois responder a questão. Então vamos analisar novamente cada item citado ali pela questão. Item 1. Está correto? Usar a buzina prolongada e sucessivamente não é infração de trânsito. Será que não é infração? Nós não podemos utilizar a buzina de forma prolongada e sucessiva. Olha os exageros. A buzina, ela tem que ser usada de forma breve, um toquinho apenas, e para alertar. Quando nós usamos de forma prolongada e sucessiva, estaremos cometendo infração de trânsito. Então a palavra não deixou a frase errada. Item 1, a gente exclui aqui da questão. Se a gente exclui o item 1, a gente já exclui a alternativa C, não pode ser resposta, e a alternativa A, você já também exclui. É importante olhar para as respostas já, para você ir eliminando respostas da questão. Isso facilita para você. Item 2. Usar a buzina entre as 22 e as 6 horas é infração. Essa frase está correta, na sua opinião, ou está errada? No caso, ela tem que estar correta, porque senão nós não teríamos resposta, né? Nós temos o item 2 aqui na alternativa D e na alternativa B também nós temos ali o item 2, né? O item 2 realmente está correto. Usar a buzina entre as 22 e as 6 horas da manhã é uma infração de trânsito. Nós não podemos usar a buzina nesse horário dentro do perímetro urbano, é claro. Então o item 2 está correto. E o item 3, usar a buzina com um simples toque breve como advertência ao pedestre é infração de trânsito. Será que é infração de trânsito? Se eu usar a buzina com um simples toque breve para advertir um pedestre, advertir um ciclista ou um outro condutor no trânsito, isso é uma infração de trânsito? Esse item está errado. Não é infração de trânsito. Veja só, a parte final do item está errada. Então a gente exclui o item 3 e o item 1 também ali tem erro, né? A palavra não deixou a frase errada. O não que sobrou aqui no item 1 faltou ali no item 3. Olha só como que o Detran ele faz nas provas, né? Então ele coloca uma palavrinha não
ou ele tira uma palavrinha da frase, isso muda completamente o sentido que a informação traz para a gente. Então, resposta dessa questão 6, alternativa D. Item 2, apenas está correto. E qual é a infração da buzina? A infração da buzina, todas são de natureza leve. Utilizar a buzina de forma prolongada e sucessiva, utilizar a buzina entre as 22 e as 6 da manhã, são todas infrações de natureza leve. Já a falta do item obrigatório buzina lá no veículo, se o veículo não tiver a buzina, que é um item obrigatório, aí será uma infração de natureza grave, haverá multa e retenção do veículo para regularização. Questão 7. Dirigir veículo automotor na via pública sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir constitui. Então, motorista que é flagrado dirigindo na via pública sem a devida habilitação ou permissão para dirigir. Qual é a infração nesse caso? Alternativa A, é uma infração gravíssima, haverá penalidade de multa de 3 vezes e suspensão da carteira nacional de habilitação. Alternativa B, será uma multa grave e haverá a remoção do veículo. Alternativa C, será uma infração gravíssima com penalidade de multa 3 vezes, medida administrativa de retenção do veículo. Alternativa D, será uma multa média e advertência verbal. Qual é a resposta correta da questão 7? Condutor que é flagrado conduzindo veículo automotor na via pública sem possuir a carteira nacional de habilitação ou ainda a permissão para dirigir. Nas provas do Detran, a gente acompanha toda semana nossos alunos fazendo provas e a gente vai lá, olha o resultado, olha as questões que eles erraram e muitos vão lá e marcam a alternativa A. A alternativa A você já teria que excluir aqui nessa questão. É uma infração gravíssima. Haverá penalidade de multa de 3 vezes. Mas como que esse condutor vai ter a carteira suspensa se ele não possui a carteira de habilitação? Então a alternativa A já teria que ser excluída pelo aluno ali e não marcar na prova dele. A letra B, e não haverá remoção do veículo, haverá a retenção desse veículo até a chegada de um condutor habilitado que possa retirar o veículo e levá-lo, desde que esse veículo esteja licenciado, legalizado. Ele poderá ser retirado por condutor devidamente habilitado. Alternativa D, não é multa média, já vimos que é de natureza gravíssima e nunca na prova também você vai marcar advertência verbal. Não existe essa penalidade de advertência verbal. O que existe é uma penalidade chamada advertência por escrito, que é aplicada a condutores que cometem infração de natureza leve ou média e que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses, e ela tem caráter educativo. Advertência por escrito. Não é o caso aqui. Advertência verbal, ela não existe. Você nunca deve marcar isso na prova do Detran. Portanto, sobra a alternativa C, que é o gabarito aqui da questão. É uma infração de natureza gravíssima, haverá a penalidade de multa multiplicada por 3 vezes e a medida administrativa de retenção do veículo até a sua retirada por um condutor devidamente habilitado. Questão 8. Estacionar em subidas ou descidas sem frear o veículo de forma segura. Isso também constitui infração de trânsito. Então, qual é a resposta desta questão?
Alternativa A medida administrativa aplicada é a apreensão do veículo e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B terá como medida administrativa a remoção do veículo, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa. Alternativa C, multa de natureza leve e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, não constitui infração de trânsito. Qual é a resposta correta da questão 8? Então, essa questão parece muito difícil, mas não é. Para quem é meu aluno, para quem está assistindo aos meus vídeos aqui do canal, eu já expliquei um macete em outros vídeos para responder esse tipo de pergunta aqui sobre estacionamento irregular. Quando o veículo está estacionado de forma irregular e sem a presença do condutor, haverá a medida administrativa de remoção do veículo. Então, o aluno que lembrar isso na prova do Detran, ele acerta muito facilmente esse tipo de questão. Toda infração de estacionamento irregular perguntada na sua prova, lembre-se disso, remoção do veículo do local. Porque ficar lembrando qual tipo de gravidade da infração é mais difícil. Quantos pontos são e quais são as consequências, é mais difícil ficar lembrando todos esses detalhes. Mas o aluno que lembrar que o estacionamento irregular prevê a remoção do veículo, ele já acerta rapidinho esse tipo de questão. Note que as outras respostas não citam remoção do veículo. A letra A cita a apreensão do veículo, que nem existe mais, foi revogada. A apreensão do veículo era uma penalidade que foi revogada, hoje ela não existe mais. Ela aparece em algumas infrações ainda, mas ela não tem valor mais, ela não está em vigor hoje mais. Só que todo macete tem uma exceção. Então, muito cuidado se a questão perguntar veículo estacionado na contramão de direção. Um veículo estacionado na contramão de direção, ele não está atrapalhando o trânsito, ele não está trazendo perigo também para o trânsito. Essa é a única infração de estacionamento irregular que não prevê remoção do veículo. É a única. E é uma infração de natureza média daí. Estacionar na contramão. Se cair na sua prova, responda na questão. Infração média apenas. Não haverá remoção do veículo. Mas todas as outras infrações de estacionamento, que são muitas, pode reparar lá. Haverá a medida administrativa de remoção do veículo do local. E você vai acertar com facilidade a questão na prova do Detran. Portanto, resposta da questão 8, alternativa B. Questão 9. O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Alternativa A, multa e retenção do veículo. Alternativa B, multa de natureza leve. Alternativa C, multa e remoção do veículo. Alternativa D, multa. Qual é a resposta correta da questão 9? O condutor que dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais terá como punição dirigir de chinelos, por exemplo, calçado aberto, calçado que escape do pé, que não seja preso no pé corretamente. Isso constitui infração de trânsito. Mas não prevê retenção do veículo. Retenção do veículo, você vai marcar retenção quando for a falta de um item obrigatório para o veículo, para o condutor ou para o passageiro também. Então, nesses casos, nessas infrações, haverá a retenção do veículo para regularização. Não é o caso aqui da questão. Não há retenção
do veículo nesse caso. Tampouco remoção do veículo. Remoção você vai marcar quando o veículo tornar-se um obstáculo na via ou trazer perigos para a segurança da via. Então você vai marcar daí multa com remoção do veículo. Não é o caso aqui da questão. E não é uma infração de natureza leve nesse caso. Calçado inapropriado é infração de natureza média. Prevê multa. Então é a resposta D que sobrou aqui da questão. Por mais que ela está incompleta, a resposta do Detran trouxe apenas multa, não citou o tipo de multa, mas é o gabarito aqui da questão. Alternativa D, portanto, multa de natureza média. Claro que eu observo nas respostas do Detran outras perguntas do mesmo assunto que trazem lá o tipo de infração. E a questão vai citar, então, é uma multa de trânsito, infração de natureza média com 4 pontos no prontuário desse condutor. Tudo bem? Então, vale a pena saber isso para a prova do Detran. Tá bom? E para quem sempre pergunta se pode dirigir descalço, claro que sim, né? Pode dirigir descalço. O que não pode é dirigir com um calçado que não se firme no pé ou que comprometa a utilização dos pedais. É o que a legislação de trânsito traz para a gente. Dirigir descalço não há problema nenhum. Última questão do nosso simulado de hoje, questão 10, muito cobrada também nas provas do Detran, é considerada uma infração de natureza grave. Alternativa A, atirar do veículo ou abandonar na via substâncias ou objetos. Alternativa B, dirigir sem atenção e cuidados. Alternativa C, manusear o celular na condução do veículo. Alternativa D, não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Qual é a resposta correta da questão 10? É considerada uma infração de trânsito de natureza grave. Qual é a resposta aqui da questão? Qual você marcaria na prova do Detran? E todas as infrações citadas aqui são muito cobradas. Alternativa A, atirar do veículo ou abandonar na via substâncias ou objetos. Isso constitui infração. De qual natureza? Essa é de natureza média. Prevê multa com 4 pontos no prontuário. Alternativa B. Dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Isso constitui infração de trânsito também, só que de natureza leve. Prevê multa e 3 pontos no prontuário do condutor. É uma infração de natureza leve, nesse caso. Dirigir sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Alternativa C, manusear o celular na condução do veículo. Essa já vimos nesse simulado hoje. Quando o condutor está dirigindo e manuseando o aparelho celular, ele comete uma infração que é de natureza gravíssima, com 7 pontos no prontuário desse condutor. Infração gravíssima, manusear o telefone celular na direção do veículo. Então sobrou a alternativa D, deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Aqui nós temos a resposta da questão. Nesse caso aqui, é uma infração de natureza grave, haverá 5 pontos no prontuário do condutor e ainda a retenção do veículo para a regularização. Tá? Retenção quando houver a falta de um item obrigatório para o condutor, para o passageiro ou para o veículo. Retenção para a regularização. Portanto, gabarito alternativa D. Chegamos ao final desse simulado de infrações de trânsito, questões muito cobradas na prova teórica do Detran. Muito obrigado por assistir, uma ótima prova do Detran para você, até mais!